Se paz, meus irmãos, eu estava aqui meditando, né, e achei algo interessante. A maneira como Deus usa os seus filhos, a maneira como Deus trata cada um deles, né, e cheguei à conclusão, né, espero eu que não seja uma conclusão do achismo, né, mas acredito sim, o que eu estou falando tem nexo e está baseado na Bíblia Sagrada, que Deus tem os seus preferidos, os seus escolhidos, quando o assunto é usá-lo para algum propósito. Calma aí. Eu não quero que os irmãos entendam que eu estou dizendo que Deus faz acepção de pessoas. Não, até porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 34, Pedro diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, quando o assunto é salvação, Deus não faz acepção de pessoas. Porém, quando o assunto é usá-lo, eu acredito sim, não que Deus faça acepção, que Deus tem os seus preferidos, que Deus tem os seus separados. Por exemplo, Caim e Abel, lá no livro de Gênesis. Deus rejeita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel, a ponto que Caim sentiu tanta inveja que matou o seu irmão Abel. Esaú e Jacó. Deus aceita Jacó e rejeita Esaú. José e os seus irmãos. O pai de José tinha José como o preferido, ao ponto de dar uma túnica a ele. E Deus deu um sonho a José que não deu a nenhum outro dos irmãos dele. Ao ponto que isso, né, despertou inveja nos irmãos de José, que quiseram entregar José à morte, abandonar José. E Deus o honrou José, tornando o governador do Egito. Fora as grandes provações que ele ainda teve que passar. Davi tinha mais irmãos. Davi era o menos, acredito assim, o menos visto pelo pai deles. Mas Deus disse que Davi era um homem segundo o coração dele. Ora, os irmãos de Davi eram homens robustos, tinham tipo físico de guerreiros. Davi não tinha nada disso. Mas Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel. Um homem segundo o coração dele. Interessante. Jesus tinha muitos discípulos, entre eles 12 apóstolos. Porém, apenas 3 Jesus escolheu para estar com ele orando no monte, horas antes dele entrar no Getsêmani ali. Pedro, Tiago e João. Existem passagens na Bíblia que mostram que Pedro, Tiago e João estavam com Jesus em determinados lugares quando o assunto era cura, libertação, e não todos os discípulos. Ora, se isso não é ter os seus preferidos, então é o quê? Não, se eu estiver errado, eu aceito que alguém me chame no privado, no meu Facebook, WhatsApp, e me ensine, eu tenho humildade para aprender. Só que, claramente, se percebe isso, que Deus tem sim os seus escolhidos e os seus separados quando o assunto é usado para determinada obra. Para o propósito de Deus. Não no quesito da salvação, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas quando o assunto é usado, sim, é claro. Você acha justo, ou melhor, a nossa justiça são meros trapos de imundícia, mas nós que somos injustos e pecadores, né, aplicamos a nossa justiça e achamos que isso seria injusto, Deus usar alguém que não faz nada e aquele que se dedica de coração, livre, espontânea vontade, não ser aceito? Imagina Deus, que é justo, que é o justo juiz. Deus tem sim os seus separados, Deus tem os seus escolhidos. A única diferença, meus irmãos, é o seguinte, é que todos esses homens que eu citei, né, Abel, Jacó, Davi, José, enfim, todos os que Deus escolheu, teve preferência e nos rejeitou, é que esses serviam a Deus livre e espontânea vontade, de todo o coração, e obedeciam a Deus de todo o coração, a vida deles dedicada a Deus, sem que ninguém forçasse, sem nenhum interesse. Você viu José? José não tinha interesse, José nem tinha essa intenção, nem acreditaria se alguém falasse para ele que ele ia se tornar rei do Egito.
E Deus o tornou o rei do Egito, governador do Egito, que diga. O rei Davi. Os seus irmãos que tinham essas pretensões, mas o rei Davi não. Enquanto seus irmãos estavam na guerra, o rei Davi estava lá cuidando das ovelhas, e Deus o tornou o rei de Israel. Um homem segundo o seu coração. Jacó, Abel, entregou a sua oferta a Deus sem nenhum interesse. De forma que Caim estava com segundas intenções. Ou seja, aqueles que se entregam a Deus livre, espontânea vontade e faz a tua obra com obediência e amor, esses sim, Deus usa, Deus separa para usá-lo da maneira que Ele bem quer. São pessoas que são submissas a Deus. Diferente daqueles que servem apenas por um ato religioso, religiosidade. Com interesse nas bênçãos e não no abençoador. Aí quando a questão é isso, Deus tem sim os seus separados. Deus prefere aqueles que fazem de livre e espontânea vontade, de amor, e não porque a religião impõe, do que aqueles que fazem apenas por interesses. Vocês entenderam, meus irmãos? Então medita nessa palavra, pesquisa para ver se realmente o que eu estou falando tem algum sentido, e se eu estiver errado, eu aceito as correções. Vem no privado e me ensina, eu quero aprender. Mas até que se prova ao contrário, é isso que eu acredito. E não vou mudar a minha concepção, a não ser que alguém me mostre ao contrário. Deus abençoe a sua vida.